Como identificar o pad da Shopee? Esse termo utilizado por mim, não adianta ninguém querer vir me copiar, já tentaram me copiar, mas quem me conhece sabe, já uso esse termo há anos, inclusive, tá? Pad da Shopee é aquele pad não confiável. Nada contra a Shopee, tá, gente? Mas entendam, né, a analogia. Mas o que eu quero dizer e o que eu vou contar pra vocês nesse vídeo? Eu vou contar pra vocês como vocês podem, ó, abrir o olho e fugir de pediatras, né, médicos, profissionais, que não estão de acordo com o que deveria, né? Que estão desatualizados, que estão tendo condutas inadequadas, que estão cometendo erros, né? Muitas vezes. Então esse vídeo é para te ajudar a fugir de um pediatra que pode aí acabar atrapalhando e muito, né, a saúde do seu filho, e ir em busca, né, se você estiver passando por alguém que não tá bacana, saber identificar isso e ir em busca de quem realmente sabe o que tá fazendo, de quem realmente é um pediatra de verdade. Vou contar pra vocês 5 coisas, 5 pontos chaves ali de consultas, né, com o pediatra na consulta, de condutas que vocês vão ficar de olho aberto para saber se esse pediatra tá seguindo as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria ou não. Sou a doutora Daniele Leite, pediatra. Bora começar logo, né, sem mais enrolas. E a primeira, campeã, primeira dica, assim, primeira coisa que eu tenho que falar, que é o que eu mais recebo de paciente de tudo quanto é lugar, em busca de ajuda, de um socorro, é quando o pediatra vira para a mãe e fala: seu bebê precisa ganhar mais peso, seu bebê está ganhando pouco peso, seu bebê precisa de complemento porque o peso não está na média. Aqui tudo vai por água abaixo. Eu não tô dizendo que não existe bebês que realmente têm baixo ganho de peso. Claro que existe, óbvio que existe. E é um problema em alguns momentos. Mas o que mais acontece é pediatras que se baseiam apenas em números, apenas nos números que estão escritos nos livros. Exemplo: o bebê tem que ganhar 20 a 30 gramas por dia no primeiro mês de vida, nos primeiros meses de vida. E ele leva aquilo ali, ó, se o bebê ganhou 19, tá ruim. Tem que ganhar mais peso. Não tá suficiente a amamentação. Bora tacar a fórmula nesse menino. Não é assim que funciona. Cada vez mais a gente vê que não é assim que funciona. A pediatria, ela tem que evoluir muito ainda nesse sentido, tá? E tem muitos pediatras bons tecnicamente, vamos dizer assim, que são pediatras, né, que sabem diagnosticar doenças, mas que pecam nisso aqui por falta de raciocínio, por falta de bom senso. Imagine, eu tenho quantas pessoas no mundo, eu tenho quantos bebês no mundo, vocês realmente acham que todo bebê vai ser igual? Que todo bebê vai ganhar o mesmo peso todo mês igual no mundo inteiro? Claro que não, gente, não precisa nem ser inteligente pra entender isso aqui. Puxa, eu fico chateada com isso, eu fico até nervosa aqui. Eu fico realmente chateada com isso, eu fico muito triste com isso. E tem profissionais bons, pessoas boas que pecam nisso. Não dá pra, em pleno 2025, pecar mais nisso. Não dá, não tem como. E aí eu repito. Bebês não são números, bebês são pessoas. Não são bois de engorda que a gente vai vender no arroba, igual o Bebê Sem Fórmula fala, que eu gosto muito dela também. Não são indivíduos. Vamos aprender a enxergar o bebê como uma pessoa. Na minha consulta, aqui, neste espaço, ou online, uma das partes, assim, que eu menos fico ansiosa e que menos me preocupa é a hora de pesar o bebê. E para muitas famílias chega que aquilo é uma angústia. Eu já atendi famílias que viram assim: doutor, eu peso todo dia, eu tô ficando louca. Claro que fica louca, não tem como não ficar louca. Um negócio sem sentido, completamente sem sentido. A gente não é igual todo dia, a gente não come igual todo dia. Nada disso faz sentido. Simplesmente não faz sentido. O ganho de peso de um bebê, ele vai variar com inúmeros fatores. Vai ter dia que vai mamar mais, vai ter dia que vai mamar menos, vai ter dia que vai engordar mais, vai ter dia que vai ser menos. É normal. Ele não é um robô que vai ganhar ali 30 gramas todo dia. Não é. Isso não vai acontecer. A gente tem que parar de se basear tanto nos números. A gente tem curva de crescimento.
Tem uma aula só sobre curva de crescimento lá na Rede Apoiar. Eu sei até o número dela, de tanto que eu falo dela, aula 25. Fui eu que dei, explicando como interpretar a curva de crescimento. A curva é extremamente importante, a gente tem que acompanhar a curva sim. É dever do pediatra saber acompanhar a curva. Mas, mais importante do que a curva, e eu tenho inúmeros pacientes abaixo da curva que são completamente normais e que eu nunca indiquei complementar forte. A gente tem que saber enxergar o bebê. Se esse bebê tá dentro do esperado ou não. E é só o biotipo dele. Ele é magrinho mesmo. Ele não quer ser gordo e as pessoas insistem em enfiar, entufar fórmula no bebê. E engordar a qualquer custo. Engordar às custas de açúcar, de farinha, de fórmula que tem açúcar. Pra quê? Pra ganhar uma obesidade no futuro? Pra ganhar um diabetes no futuro? Talvez. Não é sobre isso. Então a primeira coisa aí que vocês têm que fugir é quando o pediatra fica ali, principalmente no primeiro mês. Ah, ganhou pouco. Ah, vou ter que usar a fórmula. Cuidado. Procure uma segunda opinião. Segunda coisa tem muito a ver com isso. São as indicações de fórmula. Cada vez mais a gente tem aí uma indústria pesadíssima. Não vou nem falar o nome das marcas, né? Pra não chamar. Pesadíssima, pesadíssima, com um marketing absurdo, inclusive, conquistando aí muitos profissionais para indicar e tudo mais. Rola muita coisa, gente, pelos bastidores, tá? Muita coisa mesmo. Muita gente se vende, literalmente, para essas marcas. Indicações reais de fórmula. Se o seu pediatra virou para você e falou que seu bebê precisa de fórmula, pergunte mais, questione mais. Mas por quê? O que exatamente está errado? Por que ele precisa da fórmula? Por que o peito não está sendo suficiente? O que está acontecendo? Às vezes a gente precisa usar a fórmula. Eu já tive paciente que eu precisei usar a fórmula temporariamente, por intercorrências da amamentação, intercorrências graves, claro, que não deu para manejar ali, e que eu precisei complementar enquanto eu resolvi o problema. Resolvi o problema, tchau, fórmula. O bebê voltou pro peito, 100% peito. Isso, às vezes, é necessário. O que vocês têm que fugir, dos da Shopee, é aquela indicação indiscriminada. Tome fórmula a qualquer custo. Ah, porque não ganhou X gramas no dia. Ah, porque se você reclamar, o bebê tá mamando de hora em hora. Então tá morrendo de fome, seu leite não tá saciando não. Tome fórmula, sabe? Cuidado, indicação de fórmula. São pouquíssimas as indicações reais. Tem até vídeo aqui já no canal sobre indicações de fórmula. Tem vídeo aqui sobre indicações de fórmula, que a gente já fez um vídeo só sobre isso. Assistam depois daqui. Mas cuidado, tá? Com essas indicações. Terceira coisa me pega bastante também. Que é o quê? Esse profissional se atualizar. Será que esse profissional, esse pediatra, tá estudando ainda? Ou ele tá reproduzindo o que ele aprendeu há 20 anos atrás, né? Isso acontece, Dani? Ou se acontece demais. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu me formei há 6 anos. De 6 anos pra cá, mudou tanta coisa. Que se eu tivesse parado de estudar, se eu tivesse fazendo o que eu aprendi lá há 6 anos, eu estaria cometendo erros. Eu estaria prejudicando os meus pacientes. Então a gente que escolheu essa profissão, que escolheu ser médico, que escolheu cuidar de vidas, cuidar da saúde, principalmente pediatra, da saúde, do seu bem mais precioso, que é o seu filho. A gente precisa, isso é responsabilidade, isso é questão de compromisso, responsabilidade com você e com o seu paciente. Tem que continuar estudando, as coisas continuam evoluindo e se atualizando o tempo inteiro. Então a gente tem mudanças de recomendações. Vou dar 2 exemplos para vocês. O famoso banho de sol era recomendado há 20, 30 anos atrás. Não é mais. E a gente tem profissionais, e não quer dizer com idade isso, tá? Eu tenho um profissional tanto mais velho quanto profissional novo, que não sabe, que não estuda e continua recomendando o que era recomendado há 20 anos atrás. E eu tenho muita paciente que sabe mais que muito médico, inclusive. Principalmente as meninas da Rede Apoiar. Ah, se sabem. Minhas alunas da Rede Apoiar estão melhor que muito médico, que muito pediatra. Se eu fizer um grupo ali, dá certinho. Então não dá, a gente tem que continuar estudando. E é difícil, inclusive, se manter atualizado. É luta, viu? Mês passado mesmo, teve uma semana que teve 4 aulas de atualização da SBP, não sei quantos documentos, e a gente que lute para correr atrás, para realmente estar estudando o tempo inteiro. Segundo exemplo, que isso acontece muito, tem muito profissional desatualizado.
posição segura para o bebê dormir. Fiz uma aula na Rede Apoiar, minha aula 31, se eu não me engano, sobre recomendações para o sono seguro da Academia Americana de Pediatria. Isso mudou. Antigamente era recomendado o bebê dormir de lado, o bebê dormir de barriga para baixo. Hoje, o mais seguro que a gente sabe até o momento é que o bebê durma de barriga para cima. E a gente tem, infelizmente, pessoas que não estudam, não se atualizam e continuam indicando o que era indicado há anos atrás. Dei só 2 exemplos aqui para vocês, tá? Tem inúmeros. Vocês, inclusive, podem até me falar aqui nos comentários outras coisas comuns aí pra gente ir compartilhando e trocando essa experiência aqui nos comentários também. Você que já passou por profissionais, que você sabe que fez alguma coisa errada, que sabe que não estava atualizado, bota aqui, deixa aqui no comentário pra gente, inclusive, ir trazendo mais conhecimento pra quem tá aqui, né, consumindo esse conteúdo. Quarta coisa, quarto ponto que vocês vão analisar aí pra saber se é da Shopee ou não. Suplementação. Temos vídeo aqui de suplementação, o mais novo é o da vitamina D. Tivemos uma atualização agora no final de 2024 sobre a vitamina D para as crianças. E se eu não estivesse estudando, se eu não estivesse, né, no meio acadêmico, se eu não estivesse ali o tempo inteiro em busca de informação, eu não saberia que a recomendação mudou. Que antes a gente dava vitamina D até 2 anos e agora a vitamina D é para ser dada até 18 anos. E um outro ponto, não só esse de atualização na suplementação, mas um outro ponto também que é muito importante, eu considero cada vez mais importante. Eu tenho muito cuidado com os meus pacientes e muito cuidado no sentido assim, eu enxergo a importância disso. Eu preciso cuidar da família. O meu paciente principal é o bebê, é a criança. Mas em torno dessa criança existe uma família, existe uma mãe, principalmente. E essa mãe, ela precisa de cuidado em todos os sentidos. Porque se eu não cuido dela, eu tô deixando de cuidar também dessa criança. E esse ponto da suplementação tem se mostrado cada vez mais importante. E aí eu vejo mães, eu pego mães que estão lá, sem suporte nenhum, xoxa capenga, igual aquele meme, xoxa capenga, anêmica, com vitamina D baixa, com tudo baixo, ninguém nunca falou que ela tem que suplementar nada, tá lá amamentando, sendo literalmente sugada, né, por esse bebê, e ninguém cuida disso, e ninguém presta atenção nisso, ninguém estuda sobre isso, ninguém sabe que essa mulher tá ali, o corpo dela, lutando para dar conta dela e dar conta de produzir leite materno para sustentar e nutrir um outro ser humano e que ela precisa de mais nutrientes para isso, não dá também, não dá. E aí muita gente vai falar assim, ah, mas é o pediatra que vai suplementar a mãe? Eu suplemento. Tem horas que eu preciso de ajuda, né? Tem mães que têm comorbidades, tem mães que precisam de mais atenção, então tem hora que eu vou precisar de outros médicos cuidando também dessa mãe, óbvio. Óbvio, ela tem que manter acompanhamento também com os outros médicos dela. Mas eu, como pediatra, eu não posso deixar de cuidar da parte suplementar dessa mãe, principalmente dessa mãe que amamenta. Isso está diretamente relacionado à saúde do bebê, vocês entendem? Diretamente relacionado. Às vezes eu perco a amamentação porque eu tinha uma mãe anêmica que não foi visto, que não foi tratado, que tá lá sofrendo sem conseguir amamentar e vai desistir da amamentação. Porque ela tinha um problema de saúde que ninguém viu, que ninguém cuidou e que tem como prevenir. Quando a gente começa a suplementar. Suplementação é importante desde a gravidez. E aí eu, na minha consulta pré-natal, eu já oriento sobre isso. Minha consulta pré-natal, eu checo tudo do pré-natal, tudo. Todos os exames, todos os remédios que usa, reviso todas as suplementações, porque tem obstetra que também é da Shopee, tá? Não é só pediatra, tem obstetra que também não sabe suplementar direito. Tem obstetra que não sabe nem pedir os exames necessários. E aí eu tenho que complementar, eu tenho que pedir, eu tenho que explicar a importância daquilo. Então essa parte da suplementação tem se mostrado cada vez mais um calcanhar de Aquiles aí desses profissionais que não estudam e não têm compromisso, né, com essas famílias. E antes do último ponto aqui que eu vou dar a dica para vocês fugirem aí da Shopee, deixa seu like aqui no vídeo, né? Tô trazendo tanto conteúdo para vocês valioso, então não custa nada. Deixa seu like aqui, se inscreve no canal para que a gente consiga atingir ainda mais mães que precisam de ajuda e de conhecimento. E o quinto ponto tá dentro da amamentação, tá? Muitos pediatras não estudam amamentação, não tem prática, não aprende
na residência, não busca essa informação depois sobre a amamentação. E um ponto crítico, que inclusive é uma das coisas que eu me destaquei bastante desde que eu estava na residência, é sobre a orientação da ordenha de leite materno. Se o seu pediatra, pergunte para ele, uma dica, primeira consulta, vem cá, me diga uma coisa, eu tenho uma dúvida. Por quanto tempo o leite pode ficar congelado? Por quanto tempo eu posso congelar o leite? Se a resposta dele for 15 dias e acabou, atenção. 15 dias é o protocolo brasileiro. Se ele só sabe isso, ele não está estudando sobre a amamentação. Quem estuda de verdade sobre a amamentação tem que conhecer o protocolo americano de ordenha, porque graças a ele a gente salva muitas amamentações por aí. A gente salva muitos bebês de serem desmamados precocemente, principalmente quando essa mãe vai voltar ao trabalho, quando a gente sabe seguir o protocolo americano e orientar da forma adequada como fazer a ordenha e como armazenar esse leite materno. Para que esse bebê continue recebendo leite materno, essa mãe volte a trabalhar tranquilamente e a gente não desmame, né, esse bebê. Então fica essa dica extra, plus, aí para vocês. E lá na Rede Apoiar, claro, a gente tem aula também já sobre ordenha. Eu ensino tudo, todos os detalhes possíveis. É mais de 1 hora de aula de ordenha sobre o protocolo americano para vocês lá dentro. O link vai ficar aqui na descrição, caso você tenha interesse em entrar na rede. Um beijo e até a próxima.